Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos de aula de história? Fica ligado e aprenda muito. O comércio foi fundamental para o crescimento das cidades medievais. As moedas utilizadas nas cidades medievais variavam de uma localidade para outra. Os comerciantes que viajavam precisavam trocar as moedas. Você sabia que as moedas são tão antigas quanto as primeiras cidades? As moedas de metal surgiram no século VII a.C. na Grécia Antiga. As cédulas foram inventadas mais tarde na China, no século X, e nos países europeus por volta do século XVII. As imagens impressas nas moedas de metal e também nas cédulas refletem a cultura do povo a qual pertencem. Atualmente, cada país ou grupo de países tem a sua própria moeda. A moeda real, a que nós usamos, existe desde 1994. A partir do século XII, os alimentos e as especiarias foram responsáveis pelas maiores mudanças nos hábitos alimentares da população da época. As constantes navegações entre a Europa e a América no fim do século XV e ao longo dos séculos seguintes fizeram com que diversas espécies de vegetais, legumes, frutas e animais fossem conhecidas e transportadas de um continente para o outro. Quando os colonizadores europeus chegaram à América, iniciou-se o plantio de vegetais que eles já conheciam e consumiam por lá. Foram trazidos também bois, galinhas, patos, gansos, cabras, ovelhas e porcos, que eram animais utilizados para o trabalho de lá. Alguns alimentos americanos também passaram a ser largamente consumidos na Europa, como, por exemplo, as batatas e o cacau. Sobre o chocolate. O cacau foi levado para a Europa em 1520 pelos espanhóis. De lá surgiu uma bebida, o chocolate misturado com açúcar. Esse novo sabor obteve grande aceitação, principalmente entre os nobres. Você conhece a batata inglesa? Entre os séculos 17 e 19, a batata originária do Peru se popularizou entre os europeus e se tornou a principal fonte de alimentação, principalmente das pessoas mais pobres. Na Irlanda, em 1845, houve uma grande praga que destruiu os batatais e provocou uma grande fome, causando a morte de 2,5 milhões de pessoas. Nessa época, muitos migraram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e levaram consigo a batata para plantar na nova terra. Daí surgiu o famoso nome batata inglesa, pois naquele período a Irlanda pertencia à Inglaterra. Com a globalização dos alimentos, passamos a ter uma alimentação mais variada. Em uma feira livre ou um mercado, é possível notar a incrível diversidade de frutas, verduras, legumes e grãos disponíveis. No entanto, por questões culturais, cada povo desenvolve suas preferências em relação ao consumo e ao preparo dos alimentos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!